Mas eu queria trazer uma palavra hoje sobre o tema crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. A pastora Leila foi usada por Deus de uma forma muito linda na quinta-feira e nos entregou uma palavra muito forte da parte de Deus. Eu fiquei muito abençoado com aquela mensagem, inclusive pelo testemunho que ela nos contou, testemunho que ela compartilhou conosco, a sua própria experiência com Deus. E era a mesma indagação que eu tinha. Eu iria ministrar nessa quinta, acabei não ministrando, orei a Deus e entendi que o Senhor queria usá-la. Mas eu quero trazer essa palavra hoje. Pode ser que seja um complemento, uma continuidade pelo menos, da mensagem que foi iniciada na quinta-feira. Muitas pessoas têm vindo para Jesus, aceitado Jesus, mas a gente percebe pouca mudança. Algumas vezes são pessoas que estão há anos na fé, e a gente fica às vezes intrigado, sem entender por que algumas coisas não foram vencidas ainda. Eu quero compartilhar com vocês o que está no livro de Romanos, capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Romanos, capítulo 6. Eu tenho certo comigo que o Espírito Santo vai fazer uma obra linda hoje à noite aqui. Eu tenho certo isso, não tenho um pingo de dúvida sequer. Até porque agora no final da tarde, enquanto me preparava, mais uma vez, mesmo já tendo ministrado pela manhã, e revia toda a mensagem, orando ali em casa, comecei a sentir uma dor de cabeça. Isso são batalhas espirituais. Quando eu cheguei aqui, comecei a orar ali atrás, e senti o meu corpo reagindo. Então eu entendi, Deus quer fazer algo muito grande hoje aqui. Isso não são coisas naturais. E principalmente quando nós ministramos sobre a cruz de Cristo. Porque é lá que está toda a nossa vitória. Romanos capítulo 6, se você já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? O verso 2 responde dizendo: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Será que você que já foi batizado nas águas, ainda não entendeu, ainda é ignorante nesse aspecto, nesse entendimento? Quantos aqui já desceram as águas? Diga: eu fui batizado na morte em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu me identifiquei na morte dele quando desci as águas. Versículo 4: pois fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em outras palavras, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, naquele dia eu estava dizendo: Deus, a partir de hoje eu entrego o comando da minha vida ao Senhor. Tu és o manda-chuva, Tu és o dono da minha vida, Tu és o meu Senhor, a minha vida não me pertence mais, eu agora sou Teu. O dia do batismo foi o dia em que você foi lá para sepultar o velho homem, a velha criatura, aquela que antigamente governou a sua vida, que te levou ao pecado tantas vezes.
no dia que entregamos a vida a Jesus e o confessamos como Senhor, fomos crucificados com Cristo. E no dia do batismo, foi o dia do sepultamento do velho homem. O enterro da velha criatura, profeticamente, conforme a ordenança dada por Jesus, em Mateus 28, verso 19. Fomos identificados com Ele. A Bíblia diz, será que a gente não é ignorante? E a respeito disso, fomos sepultados com Ele. Fomos identificados com Ele na sua morte, através do batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como Jesus se levantou dentre os mortos ao sairmos das águas, é como símbolo da ressurreição, mas agora de uma nova criatura. Quem entendeu, dá glória a Deus e faça alguma coisa para adorá-lo. Aleluia! Handecou baracaia shordehai. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também diga eu, para que andemos em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em outras palavras, se eu realmente morri para mim mesmo, se eu realmente no ato do batismo enterrei ali o velho homem, de fato eu havia nascido de novo, e ali foi o enterro daquela velha criatura, então de fato eu vou viver a vida do ressuscitado em Cristo. Em outras palavras, se de fato nasci de novo, a minha vida testificará desse novo nascimento. Não sou mais aquele velho homem, não é mais a velha criatura, mas uma nova criatura para a glória de Deus. Aleluia. Verso 6. Sabendo isto, diga para esse irmão que está ao seu lado, irmão, você precisa saber isto. Fala para a pessoa do outro lado, me ajuda aí por favor. Sabendo isto, e nessa noite todos nós vamos ficar sabendo. Isto o que, Paulo? Que pelo Espírito ministrou essa palavra aos romanos e hoje está sendo ministrada para nós. O que é que nós temos que saber? O texto continua dizendo, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Diga glória a Deus. Daqui a pouco você vai poder dar mais glória a Deus quando você entender o que é isso. Diga, o velho homem, a velha natureza, que antes me dominou, foi crucificada com Cristo. Algum crente já pode fazer alguma coisa para celebrar, porque, meu irmão, isso é vitória demais. Aleluia! Anderebacaia! Aleluia! Foi crucificado, repita comigo por favor, foi crucificado com Cristo, o meu velho homem. Mais uma vez, foi crucificado com Cristo, a minha velha natureza. Paulo entendeu bem essa mensagem, por isso que ele disse o que disse em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Eu já morri para mim mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive, não eu, não o meu egoísmo, não a minha vontade, não o meu querer, não os desejos carnais que antes me dominavam, mas agora é Cristo quem está na direção, é Cristo quem está no comando. O meu velho homem foi crucificado com Ele, e isto é um fato consumado. Por que Ele fez isso? Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos mais o pecado como escravos. Você foi liberto, irmão. Eu e você não temos mais que ser escravos do pecado.
A obra da cruz foi completa. Romanos capítulo 6 não está tratando da morte de Jesus pelos pecadores apenas, mas está tratando de um Cristo que morre com os pecadores, que de maneira profética vai à cruz, mas quando ele vai à cruz, eu também estou indo com ele, de forma participativa, de forma profética. Eu fui crucificado com ele naquele dia, porque ele é o último Adão, o representante da humanidade. Foi por mim que ele foi lá. Ele estava ali representando a minha pessoa. Ele estava ali de uma forma substitutiva, se colocando no meu lugar, mas comigo ali, com ele, profeticamente. Assim como quando Adão pecou, toda a humanidade se tornou participante, porque Adão representava todos nós. E por isso a morte passou a todos os homens. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Romanos capítulo 5. Por favor, leia todo o capítulo na sua casa. Mas também em Jesus, a sua morte é completa a obra. Ele não apenas leva sobre ele os meus pecados, ele não apenas paga o preço do meu pecado, ele não apenas carrega sobre o madeiro o meu pecado, o teu pecado, ele não apenas morre pelos pecadores, mas profeticamente comigo. Por isso a Bíblia diz: foi crucificado com ele o meu velho homem. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, diga, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, devemos crer que também com ele viveremos. Verso 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, assim também Paulo disse aos romanos: vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu não sei como é que você se anda considerando, mas eu imagino o diabo muitas das vezes vindo a nós dizendo: você não morreu nada. Olha lá aquele desejo carnal, olha lá aquele pecado que você cometeu, olha lá essa ira ainda. Mas a Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Eu queria que vocês colocassem em pé por um instante. Gostaria que você levantasse a sua voz. Coloque a canção: já estou crucificado, já não vivo mais eu. A Bíblia diz: considerai-vos. Considerar não é um ato do sentimento, não é um ato da alma, mas é um ato da fé e um ato da decisão firme. A Bíblia diz: creia nisso. Se você morreu com ele também você já vive, e você é uma nova criatura nele. Então eu quero que solte essa canção: já estou crucificado com Cristo, de Fernandinho. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu gostaria que você cantasse com toda a sua força, porque você vai cantar para você, vai cantar para o inferno e vai cantar para o céu todo. Mais uma vez, a obra de Jesus foi completa em nós. Eu não devo nada para o diabo e nem você. Quem é de Jesus aqui? Quem já foi crucificado com Cristo aqui? Então vamos cantar essa canção. Já estou crucificado. Quem quiser seguir a Jesus tem que morrer. Quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz.
Diga para você mesmo, diga. Já estou crucificado com Cristo. É o que está escrito aqui. Agora vivo, não mais. Não é o eu que manda mais. Não é você mais no comando. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Quem é que vive? Cristo vive em mim. Diga isso, irmão. Aleluia. Toma posse dessa verdade. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Diga pro teu eu aí quem é que manda. Já estou crucificado Com quem? com Cristo. Agora. Quem é que vive? Cristo vive em mim. Aleluia. Quem vive? Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Aleluia. Quantos podem dar um grito de júbilo ao Senhor pela obra da cruz? Aleluia. Diga, já estou crucificado. Cristo vive em mim. Agora vivo não, mas eu. O Espírito Santo vai colocar essas palavras dentro do teu espírito. E você vai viver cada uma delas. Já estou, toda a igreja. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Mais forte, igreja do avivamento. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Já, irmãos, e diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive. Presta em mim. atenção. Cristo vive. É por isso que ele está dizendo aqui no verso 12. No verso 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E uma vez crucificados com Cristo, a Bíblia diz no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso não quer dizer que nós não pecamos, que em algum momento a gente não aconteça um acidente, mas o pecado não governa mais. Perdeu o trono, porque quem está lá agora é Jesus. Eu não sei quem está no trono da sua vida, mas se é Jesus, o pecado não governa mais a sua vida. Não reine o pecado mais, de maneira que obedeçais às suas paixões, os seus desejos. Verso 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Diga, isso tem a ver comigo. É porque quem oferece os membros do corpo ao pecado somos nós. Então não significa que uma vez que nós nascemos de novo, não significa que uma vez que nós tenhamos sido crucificados com Cristo, que a gente não caia. Se não vigiarmos, nós podemos cair. Se não vigiar, estamos sujeitos a errar, a continuar vacilantes. Eu já vou fechar a leitura. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus.
Membros do corpo: olho, ouvido, mão, pé. Você veio para cá hoje, você está fazendo isso, está oferecendo os membros do seu corpo a Deus. Porque tem uma turma aqui, é claro, eu também fazia parte desse time. Quando a gente não conhecia Jesus, as nossas perninhas, os nossos pezinhos corriam para o pecado. Ia para o clube, ia para o futebol, ia para a briga, ia para não sei o quê. Ia para tudo que não agradava a Deus, nós íamos rapidinho, sim ou não? Eu não entendo essa turma que vai para a célula ou que só vai para uma parte da obra de Deus, não veio para as outras. O seu pezinho tem que andar mais para Deus. Não, vocês não me entenderam. Os pés fazem parte dos membros do corpo. E eles têm que andar para Jesus mesmo. A sua mão precisa trabalhar. Essa mão que não quer levantar, tem hora para adorar. Dá um tapa nela, fala, te converte, irmão. Tu levanta assim, tu vai adorar a Deus. Essa boca que não quer dar glória a Deus, vai dar glória a Deus. Que antigamente só xingava, só falava coisa errada. Só falava palavrão, falava da vida dos outros. Mas os membros do meu corpo, meus ouvidos, meus olhos, minha boca, minhas mãos, meus pés, todo o meu corpo, vai adorar a Deus. Aleluia! Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Amém? Então levante a sua mão e cante o restante dessa canção. Ah, esse dia está chegando, o dia final. Volta aí, meu filho, por favor, bem no meio da canção. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Levante a voz e o adore, solte a voz e o adore. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de uma obra do Espírito Santo será efetuada no nosso espírito. É noite de vitória, é noite de vitória, é noite de salvação para todos nós, é noite de vitória. Levante a voz e o adore, levante a voz e o glorifique. Ah, o Espírito Santo já falou com você nessa noite, tem muita coisa que Deus já te fez entender. Levante a voz e o adore. Aleluia, declare isto. Até morrer eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu também. Não solte a tua cruz não, irmão. É sua. É por uma. Aleluia! Eita, dia maravilhoso vai ser esse. Cristo vive. Cristo vive em mim. Declara isso. Aleluia! Cristo vive em mim. Ele vive. Ele governa. Cristo vive em mim. Aleluia! Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Fala conosco de forma poderosa e transformadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, pode dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia. A morte de Jesus na cruz, ela foi, em primeiro lugar, uma morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu por mim. Paulo vai dizer várias vezes em muitas das suas cartas. Mas em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele vai dizer que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer a respeito de Cristo que o amou e a si mesmo se entregou por ele. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro, o apóstolo pregando, vai dizer na sua carta, falando sobre Jesus, que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus.
morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Diga, ele morreu por mim. Eu era um desses ímpios aqui. Eu acho que você também reconhece isso. Um desses que não eram santos, que não andavam segundo os princípios de Deus. Ele morreu por mim. Romanos ainda no capítulo 5, verso 7 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, para contigo, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, pecadores. O verso 10 vai dizer: porque se nós, quando éramos inimigos, mostrando que éramos inimigos, mas por causa de Jesus fomos reconciliados. Então a morte de Jesus na cruz, em primeiro lugar, ela é uma morte substitutiva, mas em segundo lugar, ela também é uma morte participativa. Como diz Romanos capítulo 5, o verso 12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão todos nós pecamos. Mas a Bíblia diz, versículos 17 em diante de Romanos 5, se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só também, a saber, Jesus Cristo, que na cruz pagou o preço pela minha salvação. Verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça. E que ato? Que baita ato de justiça! Aonde Deus exerce a sua justiça, condenando o seu próprio filho no meu lugar, aquela cruz, rude cruz. Que ato de justiça! Por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens. A porta foi aberta para todos. A graça veio para todos. E diz mais: para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, referindo-se à desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, retratando a respeito do último Adão, Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, muitos se tornarão justos nele. Quem já foi tornado justo nele aqui? Por isso que Romanos 5 começa: justificados, pois, mediante a fé em Jesus, nós podemos agora ter paz com Deus. A morte de Jesus é uma morte participativa. Se a eficácia da cruz fosse apenas na questão da substituição, apenas de Jesus morrer no nosso lugar, a obra seria incompleta. Mas como ele morre não apenas por mim, ele é crucificado não apenas por causa dos meus pecados, e nem por mim apenas pecador, mas ele também é crucificado comigo, então agora eu posso ter vitória sobre o pecado. Se ele apenas tivesse morrido por mim pecador, eu seria livre da punição eterna, do juízo eterno, como diz Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. E a morte lá não é só a morte física, mas é também a morte espiritual. A separação eterna de Deus. Mas como Romanos 6, verso 6 diz que foi crucificado com ele o meu velho homem, então ele não apenas me livrou da condenação eterna,
mas Ele também me livrou da escravidão do pecado. Tem algum crente aqui para celebrar? Vai melhorando essa sua celebração, porque Ele nos deu vitória sobre o pecado. Aleluia. O assunto de Romanos 6 é esse. O assunto de Romanos 6 é esse. É dizendo aos crentes como que nós agora vamos viver no pecado, nós que para ele morremos. Diga, eu morri para o pecado. Irmão, acredite nisso. Fomos sepultados com ele. Fomos crucificados com ele. E se nós morremos com ele também viveremos. Se nós fomos sepultados com ele, então ressurgimos com ele e nele para uma vida vitoriosa, não uma vida derrotada. Em segundo lugar, entendemos em Romanos capítulo 6, que Jesus não nos salvou apenas da condenação, mas como já disse, nos libertou do poder do pecado. O Filho do homem nos libertou. E porque Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Você não tem que viver mais dominado pelo pecado, dominado pelas paixões, os desejos. Não, irmãos. Para de ver televisão demais e comece a ler Bíblia. E acreditar na Bíblia. Alguns estão ficando incrédulos dentro da igreja. Ai, será que isso é verdade? Você quer que eu jogue a Bíblia não sei aqui, daqui? Não me provoque. Duas verdades tremendas. Ele não apenas nos livrou do fogo do inferno, mas também nos livrou do jugo da escravidão do pecado. Em João capítulo 8, Jesus está falando aos judeus. A Bíblia diz a partir do verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus disse para esses judeus então. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se você vive na prática do pecado, e esse cometer pecado aqui tem a ver com uma vida de prática. Alguém que o pecado ainda domina sobre ele, alguém cujo pecado ainda reina sobre ele. Se você é esse tipo de pessoa que ainda vive dominado pelo pecado, então você ainda é escravo, não nasceu de novo ainda. E o pior de tudo isso, sabe o que é? O verso 35 diz que o escravo não fica sempre na casa, só o filho fica. Só aquele que se tornou filho fica. Só aquele que nasceu na família de Deus é que fica na casa de Deus. Quem não nasceu de novo ainda é escravo do pecado. É como se o diabo, você está na igreja, mas o diabo tem uma corda amarrada na sua perna. E a qualquer momento ele dá uma rasteira e te leva de volta para o mundo do pecado. Porque você ainda não cortou o cordão. Por isso o verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar. Quando Jesus opera uma obra na nossa vida, então de fato somos libertos. Então de fato somos livres. Não temos mais aquela corda do inferno agarrada à nossa perna, onde o diabo tem um direito legal, a qualquer momento pode nos puxar, não. O Espírito Santo, aliás, Jesus vem e corta essa corda. Ele nos faz livres para vivermos a vontade de Deus, para vivermos a palavra de Deus, porque tem alguns pecadores que acham que são livres, mas nenhum pecador é livre. Só é livre quem tem o Espírito Santo dentro da sua vida, quem entregou a sua vida para Jesus. Aqueles que Jesus é o único Senhor das suas vidas. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Diz Romanos 6, verso 6. Quem é esse velho homem? É aquela natureza adâmica,
a natureza pecaminosa, a natureza terrena, a natureza antiga. É aquele velho homem do pecado, corrupto, imundo, que gosta de tudo aquilo que desagrada a Deus. É aquele homem que é inveterado em pecar. É aquele velho homem cujas vontades carnais dominam sobre ele. Que mesmo sabendo que Deus existe, não consegue obedecer a Deus, praticar a sua palavra, viver o evangelho. O pecado domina a sua vida. Esse é o velho homem. Aquela velha natureza, irreparável, imutável, incorrigível e incurável. Qual a solução de Deus para o velho homem? Não existe na Bíblia nenhum lugar dizendo que Jesus lava o velho homem dos seus pecados. Não diz na Bíblia isso. Diz que ele lavou os nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz que no seu sangue os nossos pecados foram lavados. Ele lida com o pecado através do seu sangue. Ele lida com o homem do pecado. Em Romanos 6 diz, versículo 6, abra lá sua Bíblia e acompanhe, por favor. Sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. O original aqui é que ele fique desempregado. O corpo do pecado perdeu a sua função. Porque o corpo do pecado fala dessa matéria, que faz aquilo que a alma carnal quer. O velho homem é a alma carnal, é a alma sem os domínios do Espírito Santo, governada por si mesma, governada pelo diabo, governada pelo mundo, governada pelos desejos, governada pelo pecado. E que usa o corpo do pecado como um veículo, como um fantoche para fazer a sua vontade. Mas uma vez que Jesus crucificou o velho homem, o corpo do pecado que atendia às inclinações da carne, dos desejos, dos pensamentos errados, perde agora o seu emprego. Não tem mais trabalho a fazer, o trabalho do pecado. Ele vai ganhar uma nova função já, vou mostrar para você na Bíblia. Porque vai ter um outro Senhor dominando. E o corpo vai para onde esse Senhor determina. A maneira de Deus lidar com o velho homem é uma só. É crucificá-lo. Diga, o meu velho homem tem que morrer. Não tem outra alternativa, irmão. E esse morrer aqui não é um morrer que morre de uma vez e acabou. Se fosse assim, era bom demais. Você vinha para um encontro, sei lá, para um culto daqueles que a gente vai matar o velho homem, a gente prega ele até profeticamente, pronto, acabou, não tem mais luta com ele. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Vou te mostrar como é que funciona. Quem está ensinando é o próprio Jesus. Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos. Então foi para todo mundo o discurso. Em Lucas capítulo 9, 23, a Bíblia diz que Jesus dizia a todos. O Marcos foi mais detalhista. Ele convocou as multidões. E também os seus discípulos. Então ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si. Negue-se a si. É aborrecer a você mesmo. É dizer não para a sua carne. É dizer não para o pecado. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Diga, é lugar de morte. Diga, a cruz fala de morte. É a morte para o teu eu. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Vocês estão aqui ainda? O texto de Lucas vai dizer, negue-se a si mesmo dia após dia. Tome a sua cruz
dia após dia. Paulo vai dizer num dos lugares da Bíblia, cada dia morro. Cada dia, estou morrendo mais um pouquinho para mim mesmo. Cada dia, menos de mim, mais de ti. Convém que ele cresça e que eu diminua. Cada dia. Deus vai te falar algo novo. Ele vai te revelar algo da sua vida que precisa ser transformado. Então não discuta com Deus. Vá para a cruz, eu tenho que morrer mesmo. Cada dia o Espírito Santo está trabalhando em nós. Nós ainda não estamos prontos. Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está nos moldando para sermos conformes à imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada dia tem um morrer. A vida cristã é uma vida de lutas, de batalhas, mas também de vitórias, de renúncias. Porque muita gente não está firme em Jesus, porque talvez achou que quando aceitou Jesus aqui na frente, estaria tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Cada dia você precisa morrer mais um pouco. Renunciar o pecado. Negar-se a si mesmo. Isso significa que quem agora vai comandar a sua vida não é mais o seu eu, não é mais a sua vontade, não é mais a sua carne que vai dar as cartas. Uma pessoa disse para mim essa semana, apóstolo, algumas vezes minha esposa e meu filho iam para a igreja, eu ficava em casa assistindo televisão. E eu disse para essa pessoa, você aceitou Jesus? Aceitei. Então agora não é mais a sua carne que manda. Você não vai ficar mais em casa assistindo televisão no dia de culto. Você vai obedecer o comando do Espírito Santo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quem manda é Jesus agora. A minha vontade é não sair de casa para fazer nada. Mas a sua vontade tem um lugarzinho bom para ela. Chama cruz. Lugar de morte. Diga, a minha vontade tem que morrer. Para que a vontade de Deus possa prevalecer. Não dá para reinar as duas, não. Ou você vai obedecer a Deus, ou você vai fazer a vontade de Deus, ou você vai fazer a sua vontade. Ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar a sua alma, vai agradar os seus desejos. Mas eu te dou um conselho, é melhor agradarmos a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21, por favor. Mateus capítulo 7, verso 21, é Jesus quem está falando mais uma vez. E ele vai dizer o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, não da sua alma, não do seu próprio coração, não do pecado, não do diabo, não dos coleguinhas, não desse mundo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. São esses que vão entrar. Nem sempre fazer a vontade de Deus será fácil. Nem sempre se submeter à vontade de Deus vai ser fácil. Por isso que tem uma cruz. Fala de um morrer diário. Fala da renúncia. Eu aceitei Jesus em setembro de 92. Num culto de quinta-feira. Na Assembleia de Deus, lá em Raul Soares. Então, como eu tinha o hábito de ir para o clube, dançar, pecar, cobiçar mulheres e tantas coisas mais, no sábado, eu me aprontei para ir para o clube, dançar. Mas eu tinha aceitado Jesus na quinta-feira, no meio da semana. Eu não entendia nada ainda, eu nunca tinha lido a Bíblia ainda. Mas quando eu estava lá no clube dançando, como se nada tivesse acontecido na semana, na quinta-feira, como se eu não tivesse feito uma aliança com Jesus na quinta, eu senti algo diferente. Não estava legal mais. Aquele ambiente parecia que não estava mais tão gostoso como antes. Eu já comecei a me sentir como um peixe fora d'água, parece que eu não estou no meu ambiente. Mas eu insisti, no domingo, funcionava um outro clube na cidade. No sábado, o Wellington que está aqui, com certeza já foi. Vou denunciar você também, né? No Flamengo.
E no domingo era o Marajoara. Infelizmente estava eu lá também. No domingo, a igreja ficava na rua do clube. A igreja estava desse lado e o clube quase que de frente aqui. No domingo começava mais cedo, para alcançar os menores. Então quando deu 5 horas da tarde, 5h30, quase 6 horas, quem é que estava lá? Pagando a entrada já? Ani, eu estava lá. Paguei a entrada, olhei para a igreja. Eu já tinha me sentido mal no sábado, mas eu estava acostumado com aquele balanço, com aquela coisa toda. Mas eu entrei para o clube. Só que nesse domingo eu não consegui dançar. Quando eu acabei de subir as escadas, pastora Gisele, eu nunca tinha recebido um ensinamento de pecado ainda, que a música mundana não agradava a Deus, eu não sabia nada disso ainda. Eu senti algo tão ruim dentro de mim. O sentimento que me veio foi: eu não estou me esforçando para agradar a Deus. Dentro de mim eu sabia que eu estava no lugar errado. Dentro de mim eu sabia que aquilo não estava agradando a Deus. Que eu precisava sair dali. Mas uma voz dizia: você vai perder o seu dinheiro. Eles não vão te devolver. Uma outra voz dizia: vai, sai daqui, você não pertence mais a esse lugar. Essa é a voz de Deus. O meu coração se agitava, o meu interior eu não estava me sentindo bem ali. Mas vinha aquela voz: mas não tem nada a ver. Depois você vai para a igreja. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu perdi o dinheiro lá da entrada. Eu desci as escadas. E eu entrei na igreja, devia ser umas 6 horas. Já estavam ajeitando as coisas para o culto. Naquele tempo ali os irmãos começavam meia hora antes do culto, o povo de joelho orando e buscando a Deus. Uma prática esquecida em muitos lugares já. Inclusive, nós não temos mais essa prática aqui. Mas os irmãos já estavam, alguns chegando, e eu me ajoelhei para pedir perdão. Foi minha primeira experiência de arrependimento. Eu me senti muito mal por ter feito aquilo. Eu comecei a chorar e pedir: Deus, me perdoa, eu nem estou me esforçando para te honrar. Eu aceitei Jesus e eu sei que ali não é um lugar dos crentes, ali não é um lugar dos irmãos, ali não faz bem para quem é de Deus. Eu não fiz esforço nenhum. E esse foi o sentimento que me veio. E desde aí eu aprendi uma coisa, principalmente depois ao ler a Bíblia. Existe um preço que nós temos que pagar. Não é tudo tão fácil, irmão. Não é um mar de rosas. Não é só aceitar Jesus e está tudo resolvido. Não, tem um preço que muitas vezes dói muito. Porque algumas coisas que nós estávamos tão acostumadas a elas, alguns pecados de estimação até mesmo, que reinavam, que governavam, que dominavam a nossa vida, áreas que nós não queremos soltar, mas nós precisamos soltar, porque se nós não largarmos estas coisas e quisermos retê-las, nós vamos perder. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perder para Deus vai ganhar. Vai ganhar. Não existe evangelho sem cruz. Não tem como entrar no céu fazendo a vontade da carne, vivendo um cristianismo guiado pela carne, suprindo tudo que a carne quer. Eu não vou perdoar, eu não vou obedecer, eu não vou me submeter, eu não vou ir para a igreja, eu não vou ser santo. Eu quero o pecado, então eu vou lá e me sacio. Eu quero tal coisa, eu vou lá e me sacio. Eu quero essa outra coisa, eu vou lá e me sacio. Ei, não vai ter como entrar no céu assim. Tem que renunciar. Tem que morrer para o pecado. E esse morrer também tem uma participação nossa. O não ao pecado, não ao diabo, não ao mundo, não ao inferno, não, diabo. Eu não vou fazer a sua vontade mais, mas vou fazer a vontade do meu Deus, em nome de Jesus. Quem está aqui pode dizer amém.
Em 2 Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia lá, versos 14 em diante. 2 Coríntios capítulo 5. A Bíblia é clara quando ela diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Mais uma vez fazendo menção à morte participativa de Cristo, profética de Cristo, aonde eu morro com Ele, uma vez que creio nele, uma vez que me entrego a Ele, a minha vida está identificada também com a sua crucificação por mim, aonde eu também fui crucificado com Ele. Ele diz: um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, diga glória a Deus. Sabe para quê? Diz o versículo: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem alguém que está disposto a isso aqui? Diga bem alto: Jesus morreu por mim, para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para Ele. Pode celebrá-lo com aplausos, pode dizer aleluia. Esse é o preço. Esse é o preço. Espera aí, eu não vou viver mais para mim. Significa que não é mais a sua vontade que governa. Não é você que manda mais, irmão. Ou Jesus manda, ou Ele não é o teu Senhor. Quando Jesus nos salva, Ele crucifica o nosso velho homem com Ele. E a não ser que alguém morra com Cristo, a não ser que alguém morra com Jesus na cruz, também não poderá ressuscitar com Ele em glória. A não ser que nos identifiquemos com Ele na sua morte, vivendo uma novidade de vida. Ou do contrário, não poderemos estar com Ele na glória. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versos 19 a 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim, diga a fim, mais uma vez, a fim. Você morreu para isso, a fim. Eu morri para o pecado, para as leis que me governavam antes e para qualquer outro governo antes, a fim de viver para Deus. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo entendeu muito bem isso. Ele diz: eu morri para a lei, eu morri para mim mesmo, a fim de viver, mas para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, não é o meu eu que manda, não é o meu eu no trono mais, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, nesta carne, disse Paulo, vivo pela fé, diga pela fé. Essa vitória, essa vida em Deus é uma vida pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer glória a Deus por isso, porque essa palavra é verdade para nós, em nome de Jesus. É pela fé que nós tomamos posse dessa nova vida. É pela fé que nós tomamos posse dessa vitória. Como é que tomamos posse disso? Como é que eu posso experimentar esse morrer, apóstolo? Como é que eu posso viver essa palavra de Romanos 6? O versículo 8 responde. O versículo 8 de Romanos 6 responde. Ele diz: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É crendo. Sabe como é que a gente aplica isso aqui na vida? No reino de Deus, tudo é pela fé. Sabe como é que essa fé vem? Quando eu
aplico essa palavra na minha vida. É pela fé, irmão. É em nome de Jesus. É tomando posse da palavra viva de Deus, que quando ela diz algo, Deus disse aquilo. E quando Deus fala é porque isso é verdadeiro. Nós não temos que viver mais submetidos ao pecado. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A carta de Colossenses, no capítulo 3, vai dizer algumas coisas poderosas para nós. Eu iria ler isso antes, acabei me esquecendo, vou ler agora. Colossenses capítulo 3, ele vai dizer: portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Em outras palavras, se vocês passaram pela experiência do batismo, aonde vocês enterraram o seu velho homem, e vocês se levantaram das águas do batismo, ressuscitados em uma nova vida para Cristo. É isso que Paulo está dizendo aos Colossos. Ele está dizendo: se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas questões aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E por isso ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja o versículo 5. Fazei, pois, morrer. Quem é que faz isso? Diga eu. Vou te ensinar como é que faz morrer a natureza terrena. É só não alimentar os desejos dela. Ela tem muitos desejos. Se você alimentá-la, ela não vai morrer nunca. Mas se você deixar ela passar fome, uma hora dessa ela morre de fome. Isso é uma forma de matar a natureza terrena. Não alimentar o pecado na sua vida. Não alimentarmos o pecado que todo o tempo está querendo que a gente faça a sua vontade. Sim ou não? Todo o tempo. A natureza terrena só tem um jeito. A gente tem que esganar ela, matando de fome. Voltar ela para a cruz. Você não vai ser alimentado, não. Você vai para a cruz. Eu não vou fazer essa vontade do pecado, não. Eu não vou fazer isso que você está querendo, diabo. Porque eu nasci de novo. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. Eu vou orar porque Deus quer que eu ore. Eu vou ler a Bíblia porque Deus quer que eu leia. Veja lá a vontade da carne, a natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Escute que Paulo está dizendo isso aqui para quem já ressuscitou com Cristo. Ele está dizendo isso aqui para quem já morreu com Cristo. Não é porque eu morri com Cristo, não é porque eu ressuscitei com Ele agora para uma nova vida, que eu não serei tentado. Significa que eu ainda estou nesse corpo, que a minha alma carnal ainda tem desejos, e se eu não vigiar, eu ainda posso cair. Quem entendeu, diga amém. Então todo dia eu preciso fazer o quê? Morrer a natureza terrena. A prostituição, vamos lá? Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Essa ganância pelo dinheiro também é pecado, isso é idolatria. Diz aqui: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E diz mais: e vos revestistes do novo homem. Sabe quem é esse novo homem? Esse novo homem aqui é o próprio Cristo que está sendo construído em nós. É a nova natureza. A natureza de Jesus. Vocês não estão me ouvindo direito, né? O novo homem aqui é Jesus que está sendo construído em nós. E vos revestistes do novo homem,
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, incircunciso, nem circuncisão. Verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Tudo o contrário daquele outro lá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, em todo mundo tem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E tem mais: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tem alguém que pode fazer isso aqui? Aleluia. Faz melhor do que isso, por favor, irmão. Lemacaia choura candarabachur de rai. Aleluia. Aleluia. Eu encerro com essa palavra. Vamos ficar em pé, por favor. Verso 11. Romanos 6, verso 11. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Impressionante que muitas das vezes nós nos esquecemos de nos considerar como mortos para o pecado. Quando o pecado vem, ele toma a mente da pessoa. Alguns dizem: eu me esqueci até que eu era crente, apóstolo. Sabe o que Deus está falando? Não se esqueça que você é crente. Quando o pecado vier, o Espírito Santo vai ligar o semáforo dele dentro do seu coração. Aquela luz vermelha vai acender, dizendo para você: pare, não continue. Obedeça ao Espírito Santo. Considere-se morto para o pecado. Quando você sair desse culto, quando vier a tentação, quando vier aquela vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus, e você sabe, lembre-se que você está morto para essas coisas. Mas guarda a outra parte do texto, porque parece que tem uma geração de crentes que aparentemente se considera, aparentemente, porque é só falso, não é verdadeiro isso, se considera muito morto para o pecado, mas nada vivo para Deus. Então não faz nada para Deus. Então se considere um morto para o pecado, mas por favor, seja um vivo para Deus. Não morto na igreja, não morto na célula, não morto na obra, que não consegue sequer ganhar uma alma para Jesus. Seja um vivo, irmão. Uma viva, se é que tem mulher viva, se no caso aí, viva. Sejamos nós vivos em Deus e para Deus. Considerar-nos mortos para o pecado significa não oferecermos mais o nosso corpo ao pecado. O texto vai dizer, no versos 15 em diante, eu preciso ler isso antes de terminar. Ele diz: e daí havemos de pecar porque estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora eu e você éramos escravos do pecado. Diga, isso é uma coisa do passado. Pode falar pela fé, vai lá, seja crente, diga, isso é uma coisa do passado.
Paulo está dizendo, isso aí aconteceu no passado. Outrora eu fui escravo do pecado, contudo agora. E aí ele diz assim, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregue. Então, meu irmão, olha bem para mim, obedeça e de coração à doutrina que tu está recebendo nesse lugar aqui, tá bom? E Deus vai se agradar de ti, vai lhe abençoar ainda mais. E ele diz mais, uma vez libertos do pecado, diga, essa palavra é comigo. Pega, crente, por favor, irmão, cutuca esse irmão que está do seu lado aí. Fala para esse irmão, meu irmão, o apóstolo está terminando. Não aborrece o profeta não, irmão. Fala animado, crente. Estou até suado aqui, irmão. Brincadeira. Vocês estão animados agora? Posso continuar? E o pessoal que está ouvindo pela rádio aí, da mesma forma, faz alguma coisa. Você que está ouvindo aí pela rádio, pela internet. Pessoal que está na Espanha ouvindo essa mensagem. Pessoas de vários lugares no mundo estão ouvindo os cultos dessa igreja. Através da rádio, através do Facebook. Tem gente na Espanha, na Alemanha, no Japão. Gente nos Estados Unidos. Em vários lugares do Brasil ouvindo essa pregação. Então você que está aí me ouvindo pela rádio também, faça alguma coisa. Em nome de Jesus. E vamos glorificar a Deus. Porque o que eu estou dizendo, o que a Bíblia diz é o quê? É que uma vez eu e você libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça de Deus. Oi! Você agora é um servo da justiça. Que vai fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é justo aos olhos de Deus. Não mais servos da injustiça. Diz mais, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste, coisa do passado, diga coisa do passado, os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Então antigamente a gente pecava com força, ou é só eu que pecava com muita vontade? A gente oferecia mesmo ouvido para ouvir fofoca, a língua para falar dos outros, para falar palavrão, os olhos para se encher de tudo quanto é coisa suja, as mãos para fazer o que não agradava a Deus, os pezinhos para correr para as coisas erradas. Então ele está dizendo, no passado a gente fazia tudo isso para o diabo, para o pecado, para a carne. Então agora, nós devemos, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Fala para esse irmão aí, você já foi contratado, meu irmão, a trabalhar para Jesus, a servir a Deus. Vamos fazer mais para Jesus, amém, Claudinei? Tem muito para eu e você fazermos. E eu estou feliz que está cheio aqui, mas eu quero te dizer, tem lugar para mais um aqui ainda. O teu mais um tem lugar para ele aqui. Amém? Aleluia! Oh! Xaramanacoura manasandaraia. Existe mais um lá fora ainda, precisando de mim, de você. Existe mais um para ser alcançado para Jesus. Não terminou, estou quase terminando, fica calmo. Verso 20, Romanos 6. Porque quando eras escravo do pecado, diga coisa do passado. Fala para esse irmão, irmão, isso aí já passou, irmão. Vocês estão aqui, irmãos? Eu profetizo em nome de Jesus, conforme está aqui nessa palavra, o Espírito de Deus vai nos fazer viver a eficácia dessas verdades. Porque a obra de Cristo na cruz é um fato, a libertação dele é um fato, a obra que ele faz na vida de alguém que se entrega a ele também é um fato. Não é uma mentira, é uma verdade. Aleluia. Então vai dizer o verso 20: porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, coisa do passado, naquele tempo,
que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, coisa do presente. Agora, porém, libertos do pecado. Diga glória a Deus. Eu recebo essa palavra na minha vida. Eu não sei se você recebe a sua. Libertos do pecado, transformados em servos de Deus, aleluia. Tendes o vosso fruto. Mais um aí. Há o fruto da santificação aqui também. O vosso fruto para a santificação e por fim a colheita maior, a vida eterna. Irmão, isso significa que agora em Cristo, liberto do pecado, você pode viver uma vida santa. Não, você não me entendeu, não, você não me escutou. Agora em Cristo, liberto do pecado, feito servo de Jesus, feito transformado em servo de Deus, nós podemos viver uma vida santa, uma vida vitoriosa. Ei, você pode refletir o caráter de Cristo. Aleluia! E por fim, receber o prêmio maior, a vida eterna. Eu vou estar lá, irmãos. Quem também vai? Sabe como é que termina o texto? Porque o salário do pecado é morte. Quem quer esse salário? Eu já saí dessa empresa aqui. O salário do pecado é morte, separa a gente de Deus. O pecado continua entristecendo muitos crentes, separando da comunhão, separando da igreja, separando da adoração, separando da vitória que Deus tem. O salário do pecado só traz morte, mas o dom da vida em Cristo Jesus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem aplaudi-lo? Quantos podem adorá-lo? Aleluia, 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 aleluia. Considerai-vos, portanto, mortos para o pecado. Considerar é tanto um ato como uma atitude. Ato do momento e uma atitude que você deve permanecer nela quando sair daqui. Considere-se morto para o pecado. Segunda-feira, na maneira como você lida com os negócios, como você lida com a sua família, quando você lida com as coisas na sua casa, na sua empresa, a sua vida precisa, a minha vida precisa refletir o caráter de Jesus. Sabe por quê? Já não sou eu, mas quem vive. Cristo vive em mim. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que precisa muito entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que talvez se afastou de Jesus, se afastou da cruz, se afastou de Cristo? Talvez diante das batalhas você pensou: eu vou largar a igreja, eu vou largar Jesus. Eu quero te dizer que quem estava dizendo isso na sua cabeça é o diabo, aquele que quer que você volte para o lamaçal dele, volte para a prisão dele. Mas se tem alguém hoje que nunca entregou a vida para Jesus e hoje gostaria de fazer uma aliança com Jesus, que quer dizer: Jesus, eu quero que tu seja o meu Senhor, eu creio em ti, eu quero que tu venha governar a minha vida. Se há alguém nesse lugar que quer Jesus como seu único Senhor e Salvador, que sabe que Jesus pode te dar vitória sobre o pecado, talvez você é uma pessoa que vive presa pelo pecado, pelos jogos, pelos vícios, pela imoralidade. Jesus pode te libertar. Jesus tem poder para te fazer livre. E se você crê nele, saia do seu lugar e venha agora entregar sua vida a ele enquanto adoramos. Levante a voz e vamos adorar. Se alguém precisa muito de Jesus e quer hoje fazer uma aliança com ele, saia do lugar e venha à frente. Saia do lugar, saia do lugar. Não deixe o diabo te aprisionar mais. Não deixe mais o diabo te humilhar. Jesus quer te libertar. Jesus quer transformar a sua vida. Aleluia. Rabacandere banasadere baracô.
Levante a voz e adore. Aleluia. Aleluia. Deus está fazendo uma obra linda. Aleluia. Aleluia. Faz a obra, Espírito Santo. Aleluia. Jesus pode e Ele vai mudar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Já estou crucificado. Aleluia. Pode vir, vem mais frente. Uma irmã, por favor. O homem fica aqui com ele, fica aí com ele. Pode vir. Se alguém quer Jesus, eu quero te dizer que Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o mesmo. Aleluia. Aleluia. Levante a voz do adore. Levante a voz do celebre-o. Essa obra não é de homem, é a obra de Deus. Aleluia. Já estou crucificado. Aleluia. Já estou crucificado, declare. Já está crucificado. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Cristo Vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Hoje você pode fazer a decisão que eu fiz há muitos anos atrás. Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim, se alguém tiver vergonha das minhas palavras, desta pessoa se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e com os seus santos anjos. Não tenha vergonha de Jesus. Ele foi aquela rude cruz por mim e por você. Ele foi crucificado nu. Ninguém nunca foi exposto a tamanha vergonha. Jesus foi à cruz. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é qualquer coisa. Ele é o Filho de Deus, que é Deus, que se fez carne, que habitou entre nós e assumiu o nosso lugar na cruz. Então, se você quer hoje ser salvo, quer ser perdoado, quer ser restaurado, quer fazer uma aliança com Ele, você precisa sair do lugar sim, e não ter vergonha nem dele e nem das suas palavras. Aquele que o confessar diante dos homens, Jesus disse: se alguém me confessar diante dos homens, Ele disse, no dia que eu vier com o meu Pai, no dia que eu vier com os anjos de Deus, na glória de Deus, eu confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos, eu vou confessá-lo diante do céu. Eu não me envergonharei dele. Então tome a sua decisão hoje. Se você está perdido, se você não tem esperança da salvação, hoje você pode vir a Jesus. Ele está de braços abertos te esperando. Jesus te ama. Ei! Jesus te ama. Saia do lugar. Quem quer fazer uma aliança com Ele, quem quer entregar a vida para Ele, corra, ainda há tempo. Saia do lugar e venha aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Enquanto adoramos essa canção, Lemacaia, chora maracaia, Lemacaia, xeremanaçanda lavacaia. Já estou Aleluia. crucificado. Já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Agora vivo, Levante essa não canção. mais eu. Levante esse louvor.
não mais Cristo vive em mim. aleluia. Cristo vive em mim, Aleluia. Cristo vive em mim. aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo e não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo e não mais Vocês que estão aqui na frente, se reconciliando com Jesus, entregando a sua vida para Jesus, saibam, amanhã, talvez ainda hoje, o diabo se apresente para você dizendo: você entregou a vida para Jesus e aquele pecado? E aí? E o clube, como é que vai ficar? Você precisa dizer para o diabo: ei, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive agora. Eu dei minha vida para Ele. Ele vai dar as cartas, não é que Jesus jogue cartas. Ele que vai dar o comando. Ele que vai dizer agora o que eu vou fazer. Eu vou obedecê-lo. Eu vou me submeter à sua vontade. Eu vou andar com Ele. Quando eu aceitei Jesus, eu sabia que eu teria que renunciar a muitas coisas, mas eu estava pronto a renunciar. Então eu gostava muito de músicas mundanas, músicas que não são louvores a Deus. E eu fui a uma irmã da igreja, e eu pedi para aquela irmã: grava para mim as fitas cassetes, os louvores do céu, aí, os louvores de Deus para eu escutar, que eu só tinha rock and roll, só coisa doida. E aí eu fui para minha casa e eu coloquei aqueles louvores lá. Como foi gostoso ouvir os louvores de Deus. Como foi bom. Que troca maravilhosa que eu fiz. Alguns dos meus amigos diziam para mim: ei, você perdeu. Oh, Raimundo, tinha algumas coisas do pecado que eu queria tanto e não vieram. Mas quando eu aceitei Jesus, aquelas portas do pecado se abriram. Algumas prostituições que eu queria cometer que não dava certo, depois que eu aceitei Jesus, ficou tudo fácil. Não precisava nem eu ir atrás. As coisas erradas vinham atrás de mim. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei: não, eu sou de Jesus agora. Eu sou de Jesus agora. Eu corria para a igreja. Eu corria para o meio dos irmãos. Então cada um de vocês que estão vindo aqui na frente precisam vencer, colocar as luvas para lutar, saber que essa vida com Jesus tem luta, não é um mar de rosas. Você precisa renunciar o pecado. Você sabe disso, que vocês ouviram a mensagem. Então eu quero ver vocês domingo aqui. Quero ver vocês quinta-feira, aqui tem culto, quinta-feira. Eu quero ver vocês indo para a célula, para vocês crescerem espiritualmente. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Porque se pegar uma brasa que está no braseiro lá pegando fogo, imagina lá, um fogareiro, e você pega uma brasa e coloca do lado de fora, sozinho, o que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai esfriar, vai apagar, vai esfriar. Assim é um cristão que não vive no meio dos irmãos. Assim é alguém que aceita Jesus, mas não tem comunhão com a igreja. Não vai para a célula, não vem para os cultos. Sabe o que acontece? Ele se apaga espiritualmente. Então não deixe isso acontecer com vocês não. Vocês me entenderam? Amém, gente? Lembre-se, é uma decisão suas. Assim como eu tive que fazer as minhas decisões, agora é a vez de vocês. Feche os olhos e repita comigo essa oração. Diga: Jesus, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio na Tua palavra.
Jesus, obrigado por me dar essa oportunidade. Nesta noite, eu te aceito como meu único Senhor e meu único Salvador. Jesus, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados, te peço, lava-me com teu sangue, e hoje escreva o meu nome no livro da vida, porque no dia que o Senhor voltar, eu quero estar com o Senhor para sempre. Jesus, eu te convido para entrar na minha vida, para tomar o lugar no trono do meu coração, para ser o meu dono, para ser o meu Senhor. E a partir de hoje, eu vou te servir com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Já estou Aleluia. crucificado. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Com Cristo. Pessoal da consolidação, Agora vivo, não mais. nós queremos pegar o nome deles. Por favor, me ajuda aí. Pessoal da consolidação ali, vamos Já ali com estou eles, por favor. crucificado. Queremos pegar o nome, por favor. Com Cristo. Aleluia, mais forte, mais forte, mais forte. Agora Levanta esse vivo, louvor. não Toda a mais igreja eu. adorando. Aleluia. Levanta a sua voz, adore. Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia, Aleluia. Cristo vive em mim. levante a voz. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, Levante as mãos e não vai mais aplaudindo a eu. Jesus. Levante as mãos e vai aplaudindo a Jesus. Solte Já a estou voz. Vai dando gritos de júbilo ao Senhor. Aleluia. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Amém. Essa semana, vá para a célula. Leve mais um a Jesus. Não perca os cultos da igreja. O seu mais um precisa estar com você no culto. Ninguém pode perder culto mais. É um prejuízo muito grande. Você tem o privilégio de estar aqui, não perca essa oportunidade. Quinta-feira temos culto, campanha da mensagem da cruz. Vamos estar juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado por essa noite, obrigado por cada um dos teus filhos. Peço que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus eu declaro sobre cada vida aqui a cobertura do teu sangue, Jesus. E contra o teu povo eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Declaro a vitória de Cristo em nossas vidas.